E aí a gente falou de transformação do mundo, do Itaú, e agora a gente vai falar da sua transformação. A gente tem uma convidada aqui muito especial, que eu vou trazer, e ela vem falar de aprendizado e vários outros assuntos que eu vou deixar para ela contar para vocês, mas eu vou apresentá-la. Ela é bacharel em biblioteconomia, ela tem mestrado em ciência da informação, ela é PhD em transferência de tecnologia agropecuária na Inglaterra. Ela possui inúmeros certificados e foi consultora das Nações Unidas na África, além de já ter trabalhado em grandes corporações brasileiras e no exterior. Atualmente, ela atua como professora de MBA de alguns dos nossos colegas aqui. Segredo, né? Do Francis também, foi aluno dela, né, Francis? E de pós-graduação, e é palestrante, eu convido ao palco Rose Longo. Uma salva de palmas para ela. Bom dia a todos. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Francis, que me indicou e que me trouxe até aqui. Meu nome é Rose, a Vanessa já falou isso. Eu já fiz muita coisa nessa vida e, de verdade, isso faz sentido, aos meus cabelos brancos. Né? Então, eles não foram pintados dessa cor, eles são dessa cor, e eu tenho bastante orgulho deles também. E, de verdade, o que eu queria contar para vocês, foi um pouco da demanda que me foi feita, foi de continuar o que a Vanessa trouxe até aqui, para falar sobre essas mudanças. E para contar um pouquinho para vocês, por que eu estou aqui, né? Por que o DACC escolheu uma senhorinha de 1,5 metro para falar com vocês num processo tão fantástico de transformação que vocês estão passando. Então, eu já começo dizendo isso daqui, o mundo mudou. E agora? Né? Dá para voltar? Não dá. Dá para fingir que a mudança não está acontecendo? Não dá. Então, vamos entender como que nós podemos nos colocar nesse processo de mudança. Faz sentido? Faz? Então, vamos lá. Vivemos um mundo novo com algumas palavras que nos perseguem. Né? Temos que inovar? Temos. Não inovar é uma opção? Não é. É absolutamente imperativo. Ou você inova ou você morre. Eu sou mais velha do que vários de vocês, mas não estou a fim de morrer ainda não. Estou querendo continuar nesse mundo um pouco mais. As mudanças são tranquilas, calmas? Não. Né? DACC mudou em 6 anos de 3.000 para 30.000. As tecnologias estão surgindo no planeta por segundo. O conhecimento se torna obsoleto no mundo em questão de segundos. E essas pesquisas são antigas, não são novas. Nós precisamos estar conectados. Vocês acabaram de votar. Olha, eu não pude votar, mas eu tenho minhas preferências também. Né? Vocês acabaram de escolher um espaço, porque todo mundo tem um celular na mão, todo mundo está conectado e todo mundo pode fazer escolhas em questão de segundos. Já pensaram como isso era antigamente? Né? Como é que a gente votava e escolhia as coisas? Totalmente diferente, totalmente lento. E vocês só não vão ter a resposta agora, porque poderiam, porque tem outra turma à tarde. E aí depois vai ter uma coisa legal de poder contar para vocês como toda instituição escolheu. Mas se quisesse tabular os dados, em questão de segundos vocês teriam as respostas. Né? As mudanças são muito rápidas. A gente tem que se preocupar com isso tudo, a gente tem que se preocupar em sobreviver, a gente tem que se preocupar em continuar vivo no planeta, e a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade do planeta. Porque nós estamos aqui de passagem, mas nós temos um legado para deixar. Nós temos filhos, né? Eu não tenho neto ainda.
tenho filho, né? Nós temos filhos, temos netos, temos as futuras gerações que precisam sobreviver nesse planeta. Isso é super importante. Então, o tempo todo nós estamos falando de estar aqui, continuar aqui, ser competitivo, sobreviver e lidar com transformações que nós não temos a menor ideia onde elas nos levarão. Mas nós não temos escolha de não ir com elas. É simples assim, certo? O contexto de mundo que a gente vive é isso daqui. Muitas vezes parece tenebroso, né? Mudanças muito rápidas, aumenta a incerteza, explode a complexidade e gera o quê? Ansiedade. Ansiedade e incerteza são doenças do século XXI. E nós não podemos tratá-las com tarja preta, gente. Senão vai ficar todo mundo dependente químico, que graça vai ter, né? Nós precisamos encarar o desafio de frente. Aquilo que me causa ansiedade e incerteza é não saber o que vem daqui a alguns segundos. E isso é todo dia. E aí teve uma hora que a Vanessa falou assim, a importância do compartilhar, do estar junto, da flexibilidade. E ser flexível é outro imperativo do contexto. Porque como eu não sei o que vem, eu tenho que me preparar para os desafios, sejam eles quais forem. Independente de qual seja, porque nós não vamos ter certeza. Eu brinco muito com os meus alunos. Quantas pós você já fez, quantos MBAs e quantos mais você fará? Por quê? Porque hoje a grande questão é, será que eu já aprendi tudo que eu precisava? Será que o conhecimento que eu obtive nos últimos anos dão conta das minhas atividades no momento presente? O que mais eu preciso aprender? O que mais eu preciso entender? O mundo é complexo. A realidade é complexa. A gente bem que tenta, viu? Você olha um auditório organizadinho, todo mundo em fileirinha, pessoas em fila. A gente tenta organizar para nos dar mais conforto. Mas o humano é complexo, é imprevisível. Nós não sabemos o que vai vir daqui a pouquinho. E complexidade é um fato da vida. Não vai diminuir, né? Só vai aumentar. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Tá? Aí a gente olha lá, eu comecei assim, o mundo mudou. Né? O que está acontecendo? Né? O que está fazendo com que tanta mudança aconteça? É novo. Né? O 2020 começou há 3 anos atrás. Né? Ele chama 2020, mas ele começou em 2017. Não é isso? As mudanças tecnológicas, as transformações, tudo que está acontecendo, significa o quê? Significa, gente, que tem um mundo que está acabando, mas tem um mundo que está começando. E, para o bem ou para o mal, a gente está sempre ali, ó, no meio. Sabe a ideia de que, assim, o mundo mudou bem na minha vez? Que droga! Eu vivo em transição. Né? Coisas existiram que me trouxeram até aqui. Outras tantas vão acontecer que vão me levar enquanto eu estiver por aqui. E todo dia o mundo muda. E eu estou sempre no meio dessa mudança. Eu, há uns 2 anos atrás, assisti uma palestra muito interessante do Dado Schneider, que é o fundador da marca Claro. E ele tem um bordão que eu amo de paixão, quando ele fala que o mundo mudou bem na minha vez. E ele começa dizendo isso. Quando eu era criança, o melhor bife, o melhor lugar na mesa, era do adulto. E a criança tinha que esperar a sua hora para ter a mesa das crianças para o almoço. Agora que eu sou adulto, o melhor bife, o melhor lugar é da criança. Porque está todo mundo cuidando desses pobres coitadinhos que não sabem, né, se virar nesse mundo. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife.
Isso não é justo. Não é? Quando virei adulta, esperei a minha época e não chegou. Que bagunça é essa? Mas é assim. Né? É assim que a vida toca. Eu não consigo enxergar todos vocês, mas eu sei que aqui nós temos jovens, alguém com 18 só? Ou mais de 18 um pouquinho? Alguém com 67? Então a mais velha aqui sou eu, que triste, né? Mas nós todos, exceto quem tem de 19 para baixo, todos nascemos no século XX. Todos. Mas todos estamos vivos no século XXI. E nós temos que aprender a lidar com este século. Nós temos que aprender a mudar com esse século. E a gente tem que ter clareza de que as transformações não começaram agora. Elas sempre existiram. Cada uma do seu jeito. As tecnologias sempre existiram, num nível diferente, numa complexidade diferente, num formato diferente, mas elas estavam sempre presentes. Se a gente olhar algumas dessas imagens, conhecem? Alguém aqui já usou uma máquina datilográfica? Ah, alguns. Eu também. Eu também. Como é que vocês digitam texto hoje? Ó, computador. A Vanessa me apresentou, né? Vocês já se deram conta que eu não sou da área de TI, eu sou das humanas. Eu fiz meu mestrado no Canadá. Eu terminei meu mestrado alguns anos antes de vários de vocês terem nascido, porque eu terminei em 78. Minha tese de mestrado tinha 250 páginas. Sabe como? Máquina datilográfica sem corretor. Sabem o que é isso? Que se eu tivesse cometido um erro na página 230, eu rasgava as 230 para começar de novo. Porque não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha como corrigir um erro. Sabe o que é angústia? O cuidado que você tem que ter e o tempo que você despende para você não jogar fora os seus 2 anos de mestrado. Né? Alguém se lembra do telefone antes do DDD? Estou falando do fixo, o celular, nem pensar, isso é novo. Lembra? A gente tinha que ligar para uma telefonista para pedir uma ligação, para esperar o tempo para aquela ligação acontecer. E olha, quando você tinha acesso a isso, era maravilhoso, tecnologia. Eu não sou de TI, mas vocês se lembram do grande porte 386, 286, aqueles computadores assim que só em museu? Eu fui pesquisadora da Embrapa há 22 anos. Os nossos primeiros computadores ocupavam 7º e 8º andar lá da torre, inteiros, um ar-condicionado congelado, a gente morria, e só podia rodar à noite, porque senão o prédio não funcionava durante o dia. O tempo de processamento era tal que nada funcionava. Mas eu aprendi informática na faculdade. E eu me formei em dezembro de 74. DOS, COBOL, Pascal. Perfurar cartão. Imprimir impressora de papel perfurado, picotadinho do lado. Mas vários de vocês não sabem nem do que eu estou falando. Entende? Mas se vocês buscarem pesquisar, vocês vão ver um pouco da tecnologia que fez parte da minha época. Não é? Por que eu estou contando isso? Para vocês verem que nada do que a gente está falando aqui é novo. Certo? E hoje? Nos últimos 10 anos, isso aqui vocês conhecem. Todos. Né? Mas, se você pegar um jovem de 20 anos, não existia Face.
Não existia o WhatsApp, não existia Google, nem Netflix. Existia Blockbuster, existia locadora de vídeo, né? Existia uma outra tecnologia. E, de repente, tudo se prolifera. Aí você pega um adolescente, eu tenho que contar isso para vocês, porque eu não resisto, né? Aos 67, eu sou mãe de gêmeos de 17. Eu fui mãe aos 50. Né? Os meus filhos olham para mim, e olhavam quando eu tinha 8, agora não tanto, né? Mas aos 8 anos. Mãe, você pesquisava no Google quando você estava na escola? Gente, não existia Google quando eu estava na escola. Não. Como você fazia as suas pesquisas? E aí eu precisei levá-los a uma biblioteca, para que eles entendessem como é que a gente buscava informação, como é que a gente fazia pesquisa. E esse é um mundo que eles desconhecem. Quais são as referências que vários de vocês não têm? Não porque não têm competência, vocês têm uma formação fantástica, mas porque vocês nunca vivenciaram uma época que tinha muita tecnologia, porém diferente daquilo que existe hoje. Num tempo onde existia transformação, mas num ritmo muito diferente do que existe hoje. Percebem? A gente está falando de coisas diferentes. E quando a gente chega nisso, a gente se dá conta que vai continuar. O que os próximos anos vão trazer para a gente? Já está aqui: inteligência artificial, automação robótica, os chatbots da vida, a internet das coisas, tudo que vocês puderem imaginar que, como a Vanessa disse, vão melhorar o uso do nosso tempo. É para nos tornar mais humanos e não mais desempregados, vamos dizer assim. Não é para que a gente não tenha mais espaço, é para que a gente aprenda a utilizar melhor os nossos espaços. Vocês já pararam para pensar? Se você tiver mais tempo, como você vai gastar a sua energia? Que competências vocês vão buscar desenvolver? O que nós precisamos aprender para viver nesse mundo, para continuar vivo nesse mundo? Vocês já se perguntaram por que eu estou aqui? Né? O que faz uma pessoa da minha idade que terminou o seu doutorado? Eu tenho um excelente currículo, de verdade, é legal isso. Mas já pararam para pensar que eu acabei meu doutorado na Inglaterra em 1986? Vocês acham que se eu tivesse parado de estudar, de me atualizar, de aprender, eu estaria aqui falando com vocês? Não ia ter nada para contar para vocês, porque o meu conhecimento teria ficado lá atrás, parado no tempo. Então, a gente tem que olhar e se perguntar: e agora? Qual é o nosso propósito? Qual é a causa de cada um de nós? O que faz com que a gente esteja vivo nesse mundo? Que competências nós precisamos desenvolver? Como usar o meu potencial? E se a gente parar para pensar nisso, o processo de sobrevivência do indivíduo nessa sociedade, a nossa possibilidade de criação maior, de desenvolvimento, de inovação, ela está associada a 3 características que são fundamentais. A primeira é a questão do propósito, que no ILACE, que era o Instituto Latino-Americano de Criatividade e Estratégia, né, eu me tornei facilitadora de Design Thinking, quando não se chamava isso.
Se chamava Resolução Criativa de Desafios. Isso tem mais de 20 anos. Dizia assim: você consegue abrir as suas possibilidades se você souber por que você está aqui. A sua existência vale a pena? Por quê? Qual é a sua causa? Essa é a primeira questão que eles chamavam de valência existencial. Se eu estou aqui, é porque algo do que eu faço deve valer a pena. Se vocês estão aqui, é porque o que vocês fazem faz sentido para essa instituição e vale a pena. E a instituição não quer que vocês deixem de estar aqui. A segunda é estar aberto às novas experiências. Se a minha existência vale a pena, se a nossa existência vale a pena, eu tenho que saber que nada do que acontece no mundo está certo ou errado. Tudo faz parte. E que não existe um único olhar meu para compreender o mundo. Que é exatamente na hora que nós todos olhamos juntos, é que nós entendemos melhor o fenômeno que está acontecendo. Nós compreendemos o contexto porque nós nos apoiamos nos nossos times, nos nossos grupos, porque nós compartilhamos, porque nós co-criamos, porque nós somos responsáveis por aquilo. Fechar os meus olhos às novas possibilidades é dizer para o mundo que eu não estou a fim de tentar. Aí isso me mata. Aí eu deixo de fazer parte do contexto. E a terceira é, se eu sei que a minha existência vale a pena, se eu estou aberta às novas experiências, gente, mão na massa, né? Prontidão para agir, vamos fazer acontecer. A expressão que eu uso com os meus alunos, e vocês me desculpem, porque eu sou super informal mesmo, quando eu chego nessa hora eu digo assim, gurizada, tira o bumbum da cadeira e vamos fazer acontecer. Parou a hora de ficar sentadinho, esperando que o mundo caia nas nossas mãos. Ou nós vamos à luta e fazer acontecer, ou nós vamos passar pelo mundo sem ter experimentado. Que é um pouco do que o Martin Luther King fala, né? Quando ele diz que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem razão para viver. Né? Então, se cada um de nós tem um propósito, a gente vai correr atrás disso. Nós somos responsáveis por isso. E aí? Né? E agora? Chegamos a esse ponto do que nós verdadeiramente precisamos. Antes disso, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu escutei na reunião de segunda-feira uma frase que falava que o importante era a jornada, não era o caminho. E é disso que eu estou tentando falar. O caminho é importante, a gente tem que saber onde quer chegar. Desculpa, não é o destino, o importante é a jornada, não é o destino. A gente tem que saber onde quer chegar. Mas, e depois que chegar? E o que nos leva até lá? E é a nossa apropriação desses princípios, desses conceitos, desses valores que vão construir a nossa jornada. Porque nós nunca sabemos quantos tempos, quantos dias nós passaremos na jornada, porque o mundo é imprevisível. Mas nós podemos fazer da nossa jornada a melhor jornada possível. Para isso, de que a gente precisa? Essa é a grande questão. Eu coloquei uma lista de palavras ali, para a gente pensar um pouco no que a gente precisa. Eu preciso não ter medo de tentar. Não faz sentido nenhum eu encarar um desafio, ver que a coisa está mudando, não necessariamente saber o que fazer. Nós não sabemos tudo, mas nós temos competências para aprender. Todo mundo aqui tem um potencial de aprendizagem.
Agora, a escolha de querer ou não é individual. Eu quero ou não quero mudar? Se eu quero, eu vou encontrar os meios. Ah, é fácil? É simples? Não. De vez em quando dá vontade de arrancar os cabelos? Ah. De vez em quando vale a pena sentar e chorar um pouquinho? Ah, um pouquinho, desde que isso não te congele. Né? Eu brinco muito, todo mundo tem direito a luto, todo mundo tem, mas não pode viver nele. Tem que passar por ele, levantar e dar a volta por cima. Então, a primeira coisa é isso, é não ter medo. Eu não posso ter medo de tentar. Eu tenho que entender que esse mundo digital, ele é rápido, ele é simples, ele é eficiente. Ele não veio para atrapalhar a minha vida, ele veio para facilitar a nossa vida. E mesmo que ele tivesse vindo, desculpa a franqueza, mesmo que ele tivesse vindo para dificultar a nossa vida, tem nada que a gente possa fazer a respeito. Nós vamos ter que conviver com ele. Mas, de verdade, puxa vida, que delícia! Como é que foi para a gente chegar aqui hoje? O grupo que trabalhou sabe, né, o quanto vocês se dedicaram para fazer um evento que seja legal, que seja bonito. Em outras épocas, isso não poderia ser feito na rapidez que esse aqui foi. Não teria a menor chance. Você ia passar meses planejando. Como é que você organiza uma apresentação? Alguém aqui lembra que antes de data show, pendrive, essas coisas, existia uma coisa que se chamava mimeógrafo? Já ouviram falar disso? Que era não sei nem o nome daquilo, mas era uma coisinha que você escrevia, passava numa máquina que tinha cheiro de álcool, para você entregar a cópia dos seus alunos. Antes do data show, vocês ouviram falar de vamos queimar as transparências para dar uma aula com um retroprojetor? Levava tempo. Aí, depois que você usava a transparência manual, com canetinha colorida, você conseguia ter a impressa. Alta tecnologia, alta tecnologia. Tempo é imperativo, nós não temos tempo mais para perder. A tecnologia nos agiliza o tempo. O exemplo que a Vanessa deu, você passar não sei quanto tempo para analisar documentos e agora você consegue processar uma operação extremamente complexa em 50 segundos. Nós não temos mais tempo. Quem é que gosta de esperar numa fila? Quem é que gosta de entrar, seja onde for, cinema, supermercado, teatro, não me interessa, e ficar minutos na fila? E olha que a gente teve época de passar horas, e hoje a gente reclama qualquer coisa que começou a demorar um minutinho, já está incomodando. Então, a tecnologia existe para nos favorecer. Ela não é perfeita e nunca será. Ela vai se aperfeiçoar e nós também. Ela vai nos facilitar uma parte da vida para que a gente possa cuidar da outra. Para sobrar um pouco mais para a gente. Certo? Eu vou aprender a otimizar o meu tempo. Eu sou responsável pela minha transformação. E que bom que o banco está me favorecendo com outras possibilidades. Mas isso não exime nenhum de nós, em qualquer organização que nós trabalhemos, de ser responsável pela sua própria mudança. Eu posso ter o ambiente fértil, mas se eu não quiser fazer parte, eu não vou fazer. Então, essa parte depende da gente. Tem uma coisa que eu acho que não vai ter jeito de nunca esquecer. Vocês sabem o que é escuta ativa? É super importante ouvir o outro.
vocês têm um lema que é o cliente no centro. Eu só posso entender, compreender a expectativa, o desejo, a necessidade do meu cliente, se eu verdadeiramente conseguir me colocar no lugar dele, escutá-lo de fato, e não simplesmente achar que eu sei tudo o que ele deseja e necessita, afinal das contas eu tenho experiência. Quantos anos de banco eu tenho? Né? Quantos anos eu tenho de ser doutora, de ser isso e aquilo? Bobagem. Toda a experiência que nós temos e que é importante, que faz parte da nossa bagagem, pode não significar nada. Hoje à tarde, se mudar o paradigma, se mudar alguma situação. Tudo que eu aprendi até hoje, num movimento brusco de ruptura, pode não me servir de mais nada. Faz sentido, gente? Alguém assistiu o Náufrago, do Tom Hanks? Lembra? Quando o avião cai, que ele vai para ele? Ele era uma pessoa competente. Ele tinha vários conhecimentos, mas ele não sabia abrir um coco. Então, ele não podia tomar água. Por quê? Porque ele saiu do ambiente que, para ele, era a zona de conforto. Tira qualquer um de nós da zona de conforto, pode ser que a gente tenha que reaprender, que ressignificar. E é isso que a gente faz com as instituições também. Olhar de novo, mudar o paradigma e ver como eu me torno competitivo, com sucesso, sobrevivendo no planeta. O vídeo da Microsoft tem uma hora que fala isso, que não era uma questão de ser bem-sucedido, de crescer, era uma questão de sobreviver, de continuar parte desse planeta. Certo? Então, escuta ativa e olhar de múltiplas referências é fundamental. Ter vontade de compartilhar e co-criar. Delícia o novo layout, porque coloca pessoas juntas, te permite mobilidade para trabalhar junto. E hoje isso é palavra de ordem. Não é à toa que as empresas estão mudando seus layouts. Não é à toa que cada vez mais você tem espaço coletivo, menos parede, menos porta fechada. Porque nós já entendemos que o meu conhecimento, por melhor que seja, pode não ser nada se eu não puder escutar o conhecimento do outro, se eu não puder compartilhar a experiência do outro. O processo de inovação depende de compartilhamento e de cocriação. Gerar coisas novas depende de muita escuta, de muito compartilhamento e de muita empatia, para eu saber onde é que eu estou pisando. Certo? Novos talentos, aprender a trabalhar em grupo, construir conhecimento de forma coletiva. Vocês já pararam para pensar? Hoje, a Vanessa apresentou a missão. Vocês falam da CC, né? Não é DACC. DACC, então tá. Que a missão da DACC tem a ver com transformar o cliente, com crescer, com valorizar, com uma série de palavras que eu agora não vou lembrar. E isso está em sintonia com a missão do Itaú. Está tudo alinhado. Onde é que nós queremos chegar? O que importa é a jornada, não é o destino. Mas é importante conhecer o destino. Onde é que o Itaú quer chegar? Por quê? Ele quer ter sucesso, ele quer ser competitivo, ele quer mudar de liga. Ele quer mudar de liga para sobreviver, para continuar presente no mercado. E cada um de vocês tem um papel nessa jornada. Como é que ele vai
se transformar para garantir a sua sobrevivência, para garantir o seu sucesso, certo? Nós não vamos parar de mudar. As transformações que começaram no século passado vão continuar acontecendo. E nós vamos continuar bem no meio do caminho. Porque as mudanças acontecem bem na minha vez. Certo? Isso não vai mudar. Portanto, a sensação de incerteza não vai nos abandonar. Só porque agora eu já sei que isso é normal. Normal é zona de conforto, deixa isso para lá. Né? Importante a gente saber, estamos passando esse processo de transformação. Para lidar com a ansiedade, com a incerteza, eu preciso de construir conhecimento, de forma coletiva, porque o século XXI pede compartilhamento, pede cocriação. Porque, gente, o conhecimento transforma. É a única coisa que nos faz estar aqui, é a nossa capacidade de continuar aprendendo, de continuar ressignificando o seu próprio papel na empresa e na sociedade, de continuar fazendo escolhas, de continuar dizendo, eu estou aqui e eu quero continuar aqui. Eu não quero sair do planeta ainda. Eu não estou pronta. Posso até morrer. A gente não sabe. Pode acontecer de agora para daqui a pouco. Mas não é a minha intenção. Então, eu uso as chances que eu tenho de aprendizagem para eu continuar aqui, para eu continuar a falar com vocês. E é esse conhecimento que vai nos ajudar a continuar competitivo, com sucesso, com escolhas sendo feitas, olhando as transformações sem tanto medo, porque nós já sabemos que elas fazem parte da vida. E que se tudo der certo, elas vão continuar acontecendo. Se alguma coisa começar a parar, aí a gente se assusta, tem algo errado. Mudar faz parte da vida também. Gente, eu queria ler para vocês, é pequenininho, mas é uma poesia do Fernando Teixeira que resume tudo que eu queria falar para vocês. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigada. Obrigada.